Não tenho pais. Meu pai se foi desde que nasci. Minha mãe, uma confeiteira, morreu em um acidente de carro há 3 anos atrás. Como filha única, ganhei um pingente que minha mãe guardava como lembrança. Era uma pequena flâmula de bolo. Eu ainda uso o pingente todos os dias. A minha mãe nunca tinha me contado da história por trás desse pingente. Foi um presente do meu pai? Não há como eu descobrir a resposta deles agora. Uma manhã, andei de bicicleta com meu filho de 2 anos. Deixei-o na creche e depois fui trabalhar. Tchau, mamãe. Eu sou divorciado e moro com meu filho, Noah. Meu ex-marido e eu nos divorciamos pois ele abusava de mim psicologicamente, além de sempre estar atrasado nos seus pagamentos de pensão alimentícia. Mais um dia para trabalhar duro pelo meu filho. Noah é muito fofo, é um tesouro para mim. Quando eu cheguei ao escritório, havia uma reunião matinal. Bem, eu temo que eu tenho um anúncio muito infeliz para fazer a todos vocês. O chefe disse em um tom sério. Decidimos resolver a nossa divisão de biotecnologia devido ao seu fraco desempenho. Como resultado, todos vocês serão demitidos no final do próximo mês. Ei, o que está acontecendo? Todos os funcionários começaram a falar ao mesmo tempo. Por que eu estou sendo demitida? Eu tenho que criar meu filho. Não adiantou falar nada. Eu tinha que encontrar outro emprego até o fim do próximo mês de alguma forma. Eu comecei aí imediatamente a procurar emprego na internet. Uma empresa que paga menos do que eu ganho agora não é boa o suficiente. Eu precisava ganhar dinheiro suficiente para pagar a faculdade dele. Mas não consegui encontrar um emprego até então. Mesmo que eu passasse na triagem, eu sempre era rejeitado na entrevista. Era sempre a mesma coisa. Você tem um filho. É provável que crianças pequenas adoeçam facilmente. O que você faria em tais situações? Nesse caso, eu posso ter que sair mais cedo, ou em alguns casos, tirar o dia de folga. Entendi. O entrevistador sempre tinha uma expressão dolorida no rosto. Funcionários assim são odiados por todas as empresas. Fui a inúmeras entrevistas e fui recusado. Foi mais difícil do que eu esperava encontrar um trabalho para uma mulher com um filho de 2 anos. E se eu não conseguisse encontrar um emprego? Eu estava perdida. A palavra desespero não parava de vir à minha mente. Naquela época, eu fui a uma exposição de negócios e cheguei a um salão em frente a um estande de uma empresa. Por acaso, notei um conteúdo em uma tela. Era o mesmo projeto que eu estava no comando. Claro que, por ser um departamento eliminado, o projeto também seria encerrado. Eu estava olhando para a tela pensando em como eu tinha trabalhado todo esse tempo. Nessa altura, eu fui abordada por um homem que trabalhava para a empresa. Por acaso, você trabalha na mesma indústria que nós? Sim, mas na verdade eu vou ser demitida no final do mês. Era inútil cometer erros, então eu disse a ele a verdade. O homem então estendeu um folheto da empresa para mim e disse: Nosso departamento realizará um exame extra para o 2º grau no próximo mês. Por que você não tenta? Obrigado. Aceitei o folheto e saí do estande. A empresa era bem conhecida. Haveria um grande número de candidatos. Eu tinha certeza que iria falhar novamente. Enviei meu currículo para a empresa, pensando que iria reprovar novamente. Enviei o meu currículo, que passou no processo de triagem, e, para minha surpresa, me levou à entrevista final. Eu já havia sido demitida pelo meu empregador anterior e estava desempregada. Eu estava trabalhando como diarista em meio período e vivendo de minhas pequenas economias. Se eu perder essa chance, não tem saída. Como de costume, olhei para a foto de minha mãe e conversei com ela. Na manhã da entrevista: Mãe, eu tenho uma entrevista importante hoje. Por favor, cuida de mim. Eu falei isso para minha mãe olhando para o céu, antes de pegar meu filho em meus braços. Eu tenho uma entrevista importante hoje. Por favor, me deseja sorte. Boa sorte. As palavras sussurrantes do meu filho me fizeram sentir melhor. Obrigado, Noah. Eu passei meus braços em volta do meu filho e esfreguei a minha bochecha contra dele. Quando cheguei na sala de entrevista, tinha umas 10 pessoas lá. De todos nós, apenas 2 seriam escolhidos. Eu esperei nervosamente a minha vez. Meu nome foi chamado depois de um tempo. Entrei na sala onde seria a entrevista. Os 2 entrevistadores foram um homem que me abordaram na exposição e uma mulher de 40 anos. Por algum motivo, o olhar da mulher foi atraído para o meu peito, em vez do meu rosto. Talvez não fosse uma coisa apropriada para usar na entrevista. Pensei assim, me arrependendo um pouco. Eu usava como um amuleto de sorte,
porque era o mentor da minha mãe. E se eu não for aceita por causa desse pingente? A ansiedade cresceu no meu coração, mas já era tarde demais. Depois disso, me fizeram uma série de perguntas, e a entrevista pareceu transcorrer sem problemas. Finalmente, a entrevistadora me perguntou: eu posso perguntar da onde você conseguiu esse pingente? Fiquei surpresa. Bom, essa é uma lembrança da minha falecida mãe. Quando respondi, a mulher ficou triste por um momento. O nome da sua mãe era Susan, certo? As palavras dela me assustaram. Sim. Você conhecia minha mãe? Sim. Eu sou uma velha conhecida dela. Entendi. Ela faleceu. Na hora, ela ficou meio triste e chocada, ao mesmo tempo, mas então retomou seu tom de entrevistadora, como se ela tivesse recuperado a compostura. Bom, concluí a entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. Entraremos em contato com você mais tarde com os resultados. No dia seguinte, sábado, eu estava em casa quando recebi um telefonema dela, da entrevistadora. Achei que era para me informar o resultado da entrevista, mas ela me disse: acontece que eu tô perto da sua casa. Tudo bem se eu for até aí? É claro que eu aceitei. Depois de 1 hora, ela chegou na minha casa. Eu peço desculpas por aparecer tão inesperadamente. Ela disse abrindo uma caixa com um bolo dentro. Aqui está um bolo que eu trouxe. Ai, que bom, muito obrigado. Tirei o bolo da caixa e coloquei em um prato e trouxe uma foto da minha mãe. A entrevistadora olhou para a fotografia e fechou os olhos. Enquanto isso, eu fui fazer um chá e coloquei o resto do bolo num prato sobre a mesa. Ela se virou para mim depois de um tempo sobre sua cabeça e disse: a sua mãe foi muito gentil comigo. Qual era a sua relação com a minha mãe? Quando eu perguntei a ela, ela me contou sobre seu passado. Eu conheci Susan quando eu tinha 12 anos. Então foi há quase 30 anos atrás. A minha mãe teve um câncer e eu não tinha pai, porque os dias da minha mãe estavam contados. E eu fui à confeitaria onde Susan trabalhava para comprar seu bolo favorito de aniversário. Mas o dinheiro que eu economizei para minha mesada não era o suficiente. O que eu queria era um bolo chique inteiro. Decidi fazer meu próprio bolo. Então, ia na confeitaria quase todos os dias. A loja tinha uma cozinha com parede de vidro, onde eu podia ver como os bolos eram feitos do lado de fora. Considerei emanar o que via observando como ela fazia os bolos. Mas não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia descobrir como fazer um bolo direito. Quando eu estava perdida, Susan saiu da cozinha e se aproximou de mim. Você vem aqui todos os dias para assistir. Você quer aprender a fazer bolos? Bom, eu queria dar um bolo de presente para minha mãe, porque ela logo vai para o céu. Será a última festa de aniversário dela. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Então resolvi fazer eu mesmo. Mas mesmo assistindo várias vezes, eu não conseguia lembrar como fazê-lo. Ah, eu entendo. Eu sinto muito por ouvir isso sobre a sua mãe. Bom, você não precisa me pagar. Eu vou fazer um bolo de graça para você. Sério? Por nada? Mas a minha mãe sempre me diz para não incomodar as pessoas ao meu redor. Tudo bem, então vamos fazer isso juntas. Tem certeza que não se importa? Claro. Obrigado. Então, ela contou que foi à casa de Susan um dia antes do aniversário de sua mãe. Bem, vamos direto ao assunto. Começamos? Eu preparo os ingredientes, misturo. Tá certo? Sim. Tá bem, tá bem. Eu fiz um bolo chique com a ajuda de Susan. Susan foi muito gentil e cuidadosamente me ensinou a fazer o bolo. Eu entreguei o bolo feito no hospital, onde a minha mãe estava sendo tratada. Feliz aniversário, mamãe! Olha um presente, eu fiz esse bolo. Meu Deus, é incrível! Que bolo fantástico! Você fez um excelente trabalho. A minha mãe ficou muito feliz. Elogiou e me deu um tapinha nas costas. Então, fizemos uma pequena festa de aniversário no quarto dela. Ela não podia comer o bolo, mas ela parecia muito feliz. Essa foi a última vez que eu vi o seu rosto feliz. No dia seguinte, a condição da minha mãe piorou e ela faleceu. Eu fiquei tão chocada que não pude visitar a Susan para agradecê-la. Eu fui na loja depois de um tempo, quando já tinha me acalmado. Bem, e olha quem está aqui. Já faz muito tempo. Eu realmente aprecio o que você fez por mim. Você sabe,
A minha mãe adorou o bolo e estou tão feliz por ter pedido a você para me ensinar a fazê-lo. Eu também te fiz isso para mostrar meu apreço. Eu sou muito bom em fazer acessórios. Então, eu dei a Susan um pingente que eu mesma fiz. Susan ficou muito feliz. Esse é o pingente que você está usando agora. Enquanto eu ouvia a sua história, inconscientemente agarrei a caneta em meu peito. Então, ela continuou a sua história. Fui acolhida por parentes e me mudei para longe. Mas nunca mais vi Susan. Mas eu nunca esperei encontrar a filha dela lá. Que coincidência, não acha? Ela sorriu e disse. Eu não sabia o que dizer. Então, ela tirou uma fotografia de sua bolsa. Essa é uma foto da minha mãe. Havia uma mulher magra e uma garota sentada em volta de um bolo chique. A mulher parecia feliz e tinha um sorriso muito bonito. Graças a Susan, eu pude ter uma boa memória com a minha mãe no final. Eu sou extremamente grata a Susan. Eu nunca a esqueci em toda a minha vida. Agora, é a minha vez de retribuir a sua bondade. Gostaríamos de contratá-la. Seu currículo é impecável e excelente. Nós prometemos apoiá-la quando seu filho estiver doente. Você pode até tirar o dia de folga. Eu peguei a mão dela e apertei com firmeza. Muito obrigado. Vou fazer tudo o que eu posso para ajudar a empresa. Eu me senti muito estranho. Fiquei muito feliz e aliviada por ter encontrado o trabalho. E fiquei emocionado com a gentileza de minha mãe com essa mulher. Senti o respeito pela minha mãe e gratidão pelo destino ter nos unido. Eu chorei um pouco, sentindo um misto de emoções. E então, meu filho me perguntou: qual o problema, mamãe? Ele se aproximou de mim e acariciou a minha cabeça. Não chore. Ele me conquistou. E eu não parava de chorar cada vez mais. Você sabe que a mamãe está chorando porque ela está feliz. Eu abraço meu filho e disse isso a ele. Depois disso, fui recontratado em sua empresa e recebi um trabalho muito gratificante, que foi o uso do conhecimento e da experiência que adquiri até agora. Meu salário também aumentou em relação à empresa anterior. Agora posso economizar dinheiro para as mensalidades escolares de Noah. Como de costume, coloquei o bolo na frente da fotografia da minha mãe e a informei. Obrigado, mãe, por sempre cuidar de mim. Nesse ponto, Noah se aproximou de mim e disse para a fotografia da minha mãe: por favor, cuida bem da mamãe. Eu farei o meu melhor também. Ah, isso é muito encorajador. Eu abraço totalmente o corpo macio do meu filho.